Recomendações ESG Odin. Se você gostar deste conteúdo, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber notificações, dê o like e compartilhe esta recomendação. Roteiro, concepção e documento do projeto de jogo Game Design Document. Material compilado para o curso Fundamentos e Práticas para a Construção de Jogos Digitais, de Cartas e de Tabuleiro, acessíveis para pessoas com deficiência, ministrado pelo professor Francisco Lima, UFPE 2022. Roteiro de jogos em Manual do Roteiro de Sid Field. Roteiro é uma história contada em imagens, diálogo e descrições dentro do contexto de uma estrutura dramática. Roteiro de jogos em A Forma do Filme, Sergei Eisenstein. O roteiro é uma peça meramente informativa que deve se limitar a fornecer dados para o coletivo, para a equipe que vai trabalhar no filme e criar a partir desse texto. Roteiro não é um produto final, é uma espécie de molde, no qual você aplica uma resina, retira o produto e o molde permanece lá. Mas você não exibe o molde. Um bom roteiro é uma peça de transição, não deve ter ambições literárias, nem de direção. Roteiro de jogos em Fazendo Filmes, Sidney Lumet. Roteiro literário é aquele que o roteirista escreve sem maiores indicações para as filmagens, como movimentos de câmera, iluminação, captação de som, etc. O roteiro técnico será elaborado pela equipe de produção com a supervisão do diretor, depois de fazer o que chamamos de decupagem, um estudo minucioso do roteiro literário. Ele terá todas as informações técnicas necessárias para transformar o roteiro literário num filme. Roteiro de jogos em Manual de Roteiro ou Manuel, o primo pobre dos manuais de cinema e TV, por Newton Canito e Leandro Saraiva. O roteiro, ou argumento, em inglês script, é a forma escrita de qualquer espetáculo audiovisual, escrito por um ou vários profissionais que são chamados de roteiristas. O roteiro ou argumento é um documento narrativo utilizado como diretriz para espetáculos de cinema, programas televisivos ou jogos eletrônicos. Roteiros de ficção contêm a íntegra de um filme ou de um capítulo de novela ou seriado, divididos em cenas numeradas, que descrevem os personagens e os cenários. O roteiro inclui todos os diálogos, com indicações para os atores quanto à entonação da voz e à atitude corporal. Roteiro de jogos em Como escrever um bom roteiro para games, por Tarcísio Michels de Oliveira. Um game, assim como qualquer projeto que tenha por objetivo ser bem-sucedido, precisa seguir um roteiro, ou seja, um procedimento que garanta que todas as etapas necessárias para a execução do game sejam concluídas. Quando deixamos o roteiro de games para trás, estamos correndo o risco de ter um jogo defeituoso em algum aspecto, pois são muitos os detalhes que devem ser observados. Pense no roteiro de games como os de vídeos. Para que não ocorra nenhum imprevisto em vídeos, é necessário fazer um roteiro, um script a ser seguido por todos que estão envolvidos no processo. Sendo assim, podemos dizer que o roteiro de games dará as coordenadas para a equipe de produção, de forma que cada um saiba exatamente o que fazer, como fazer e quando fazer. Roteiro de jogos em Narrativa e formatação em roteiros de jogos eletrônicos, por Tainá Ribeiro Nepomuceno. Como o cenário dos jogos eletrônicos é relativamente recente, cerca de 40 anos, não há uma norma específica de como escrevê-los. Abre aspas. Não existe um formato de roteiro universal para jogos, fecha aspas. Musburger, 2008, página 183. Uma vez que cada nova descoberta científica na área revoluciona de modo significativo a maneira de se ver e se fazer jogos eletrônicos, escrever para mídias digitais significa, abre aspas, escrever as regras pelas quais os textos aparecem, tanto quanto escrever os próprios textos, fecha aspas. Murray, 2003, página 149. Lembrando sempre da grande função que a maioria dos jogos compartilham, proporcionar entretenimento para as pessoas. Como escrever para jogos é, de acordo com Murray, escrever tanto os textos quanto como eles são apresentados,
A autoria do roteiro não é única e exclusivamente do roteirista, pois de todos os formatos de escrita para a mídia, o roteiro de jogos eletrônicos exige um maior nível de adaptação e de prontidão para reescrever o texto à medida que o processo avança. Roteiro de jogos em Qual é o formato de roteiro para games? Alê Santos. Quem já escreve, seja para cinema, literatura ou HQ, uma hora ou outra se depara com esta pergunta. Como eu escrevo ou qual formato de roteiro que devo usar para um jogo? Bem, para trazer a luz sobre este assunto, busquei referências na IGDA, International Game Developers Association, através da autora Wendy Despain. Abre aspas. Conformidade não é comum nesta indústria. Eu vi essa percepção colocar escritores de outras disciplinas em ataques de pânico prolongados. Escritores estão acostumados a receberem um conjunto de estruturas e a liberdade para preencher essas estruturas e decorá-las da maneira que quiserem. Com jogos, não é assim que funciona. Na verdade, às vezes é exatamente o oposto. Você recebe uma atribuição onde não se importa com o formato, mas que sua narrativa precisa ter uma princesa, um encanador e um monte de cogumelos. Fecha aspas. Isso acima quer dizer que cada escritor vai criar o seu formato de acordo com o projeto, apesar de não ter um padrão e de talvez ser inviável se apegar em algum padrão devido às inúmeras variáveis relacionadas a um projeto de game. Ainda assim é possível considerar algumas formas de escrever um roteiro interativo. Diferente do cinema e da TV, muitas vezes um roteiro de game não é feito para ser lido. Sei o quanto é paradoxo dizer isso, mas é verdade. A história do jogo e seu arco deve ser compreendida no Game ou Story Treatment. A planilha serve para inserir no banco de dados ou no sistema de jogo os diálogos de maneira mais eficiente para que se possam identificar com rapidez. Percebam que alguns gêneros de jogos como MMORPG podem ter roteiros de diálogos que passam das 10.000 linhas. Dentro dessa planilha, algumas anotações podem ser inseridas para quem está produzindo o jogo, como os eventos que podem disparar um diálogo, conquista de um item ou nível, por exemplo. Roteiro de jogos em Do roteiro ao GDD, a transposição de um projeto de filme para um projeto de jogo visando a consonância ludonarrativa. Daniela Rosito Michelena Munhoz e Paulo Roberto Munhoz. São esses dois contratos, lúdico e narrativo, que um projeto de game precisa conseguir estabelecer. Daí a importância do GDD, Game Design Document, como a principal ferramenta de projeto de um videogame. Diferentemente do roteiro, que apresenta uma história através de ações, personagens, falas, lugares, etc., o GDD vai apresentar esses elementos somados às regras do jogo, às mecânicas de operação, às condições de jogabilidade, às possibilidades de uso e transformação de personagens e objetos do jogo. No caso do audiovisual, o roteiro é trabalhado até o momento em que o roteirista e diretor concordam que a história foi totalmente desenvolvida. A partir daí, o roteiro chamado de literário não será mais mexido. A equipe vai se ocupar do roteiro de produção, o qual poderá sofrer alterações conforme o desenvolvimento da produção. Por exemplo, são comuns as mudanças de diálogos, uma vez que há necessidade de adequação dos mesmos aos atores que vão utilizá-los, os quais contribuem na criação dos personagens. No caso do GDD, não existe ainda uma padronização, sendo este instrumento objeto de proposições e críticas. GDD – Game Design Document em Como e quando criar um GDD. Formatos, dicas e exemplos práticos, por produçãodejogos.com. O GDD, ou Game Design Document, é um documento contendo todas as informações relevantes do design de um jogo. Temática, mecânicas, plataformas, inimigos, níveis, entre outros. GDD em CAGEDOS, uma metodologia para a concepção de jogos educativos para crianças surdas baseados em objetivos de aprendizagem da educação infantil. Ludmila Fernandes Oliveira Galvão. Uma forma comumente utilizada no meio dos jogos para a especificação e a estruturação da ideia do jogo é a utilização de um Game Design Document, GDD, ou documento de design de jogos. O GDD é a documentação que serve de guia e meio de comunicação para toda a equipe de desenvolvimento. Canteri 2019, definindo o escopo abordado pelo jogo e permitindo que os leitores entendam o básico do produto final.
Rogers 2012. Shuitema em 2008 afirma que o GDD é a principal atividade do game designer, mantendo-o atualizado à medida que o projeto do jogo avança. GDD em Cageiros, uma metodologia para a concepção de jogos educativos para crianças surdas, baseados em objetivos de aprendizagem da educação infantil. Ludmila Fernandes Oliveira Galvão. Há diversos tipos de GDD, desde os mais sucintos, como página única, para apresentar a ideia global do jogo, quanto os mais amplos, como os 10 páginas, que apresentam a espinha do jogo. Certos GDDs podem girar em torno de 300 páginas, dependendo da complexidade do jogo. Rogers 2012. O número de páginas dependerá do público ao qual se destina o GDD. Se for para a equipe de desenvolvimento, o documento poderá ser mais complexo, enquanto se for para alguém de fora, ele deverá ser mais generalista e simples. Mesmo assim, Rogers em 2012 afirma que ambos os casos deve-se prezar pela simplicidade. GDD em Game Design Document ainda é a melhor forma de planejar seu jogo? Fabiano Naspolini de Oliveira. Game Design Document, GDD, é também chamado de documento do projeto do jogo. Ele traz o que é necessário para como o jogo deve ser construído, funciona como um mapa dele, orienta desenvolvedores para uma mesma comunicação, encontrando um jogo terminado e de qualidade no final. GDD em Criação de um modelo conceitual para a documentação de game design, por William Kendi Ira, Marcos Vinícius Prata Marinho, Alcides Ter Barbosa Júnior e Felipe Barros Pereira. O documento de design do jogo, ou Game Design Document, GDD, é o documento que apresenta detalhadamente todas as características de um jogo, como histórias, conceitos, personagens, cenários, mecânicas e sons, por exemplo. Este documento serve de referência para todos os outros envolvidos entenderem e estarem a par do desenvolvimento do jogo. De acordo com Shell, existem diversos tipos de documento que atendem a várias necessidades e podem ser divididos em 6 grupos principais, contendo suas respectivas documentações conforme apresentado anteriormente. Design, resumo geral do design do jogo, documento detalhado de design, resumo geral da história. Engenharia, documento de design técnico, resumo geral de integração de arte, limitações do sistema. Arte, bíblia de arte, resumo geral do conceito de arte. Gerência, orçamento do jogo, cronograma do projeto. Roteiro, bíblia da história do jogo, script, tutorial e manual do jogo. Jogador, acompanhamento do jogo. Existe ainda uma diferença entre o GDD completo e o GDD finalizado. O GDD completo possui os elementos necessários para produzir um protótipo jogável, enquanto um GDD finalizado só vai existir próximo da comercialização, devido ao fator que o GDD sofre alterações durante o desenvolvimento, até o ponto onde não seja mais possível adicionar ou ajustar qualquer outro elemento. Adams, Shell e Souza, Mittelbach e Neves afirmam que o GDD tem 3 funções. Registro, suprir as limitações da memória humana, servindo para conter todas as decisões e definições relacionadas ao jogo. Comunicação, serve como uma base de referência a ser consultada pela equipe durante o desenvolvimento. Concretização de um conceito, fazer com que o leitor entenda o funcionamento do jogo. GDD em História e roteiro de jogos eletrônicos, relato dessa possível junção. Jodeilson M. Martins. No planejamento de jogos eletrônicos é de vital importância definir e fixar os objetivos que se quer alcançar para obter sucesso. Dessa forma, pensar em construir um roteiro para um jogo eletrônico deve-se inicialmente levar em consideração as seguintes questões. Qual o objetivo do jogo? Qual o público? O que o jogador terá de fazer? Como ele vai fazer? O que tornará o jogo divertido? Quem será o inimigo? Como criar um personagem principal de forma que atraia o público? Se é possível executar todas essas ideias no gameplay? Qual plataforma? Esses primeiros passos definirão o projeto original do jogo,
o qual muitas empresas e projetos denominam de Game Design Document. GDD-EN – levantamento das ferramentas necessárias e necessidades da indústria de jogos na escrita e manutenção de Game Design Documents. Zaraton Lopes Viana, Felipe Ferraz, Pauline Matheus Jucá. O Game Design Document, GDD, é um documento essencial na produção de qualquer jogo digital, pois serve como guia de referência para todas as fases de produção e desenvolvimento de um jogo. Por ser um documento que sofre muitas mudanças durante o processo de desenvolvimento, ele apresenta muitos desafios de manutenção e gerenciamento de mudanças. GDD-EN – metodologia ativa na prática com News Games, estudo de caso em cursos de graduação em jornalismo. Rita de Cássia Romeiro Paulino e Carlos Marciano. Existem diversos modelos de GDD, mas de uma forma geral ele atua como um grande guia, pois detalha para a equipe as etapas de desenvolvimento, incluindo as atividades, cronogramas, recursos, funções e prazos. GDD-EN – Improving Game Development Process Applying Multi-View Game Design Documents, Luisa Moller e Pablo Correia Gonzalez. O processo de desenvolvimento do jogo começa na fase de design, ou fase de pré-produção, definindo os principais conceitos e registrando-os no Game Design Document, GDD, o ativo mais essencial para a fase de produção do jogo, pois descreve cada elemento dentro, como gráficos, sons e programação. O GDD é a ferramenta de comunicação crítica, usada para comunicar a visão do designer para a equipe de desenvolvimento, garantindo que o que se deseja produzir seja o que realmente é produzido. GDD-EN – Incorporating a Game Design Document into Game Development Projects Deliverables, por Craig Marais, Lynn Futcher e Johan van Nierkerk. A ênfase inicial para projetos de jogos é a elaboração de um contrato na forma de Game Design Document, GDD. Este contrato determinará as especificações para o projeto como um todo. Este não será o único documento exigido, mas sim um documento central, com todos os outros documentos sendo designados conforme necessário. No geral, este documento deve ter entre 10 e 20 páginas e deve deixar problemas técnicos para documentos suplementares. GDD-EN – Como criar um GDD com modelo para download. Visão geral. Informações sobre o projeto. Resumo do projeto. Do que se trata o projeto? Tipo de jogo. Gênero. Qual gênero? FPS? Plataforma side-scroller? RPG? Plataforma. Pretende lançar para quais plataformas? Mobile? PC? Consoles? Controles. Resumo dos controles do gameplay. Escopo do projeto. Detalhes do escopo do projeto como um todo. Referências. Jogos, filmes, séries que compõem suas referências deste projeto. Gameplay, resumo. Um resumo de como funcionará o jogo a nível de gameplay. Gameplay detalhado. Conte o mais detalhadamente possível sobre as mecânicas, fluxo do jogo e etc. Níveis do jogo. Quantos níveis terá o game? Quais as peculiaridades de cada nível? Level design de cada nível. Exemplo. Nível 1, prisão. Objetivo, jogador deverá sair vivo. Desenho do level design. Itens normais, moeda e potion. Itens secretos, armadura lendária. Mecânicas. Informações gerais sobre as mecânicas do jogo. Mecânicas do player. Movimentação. Jogador terá uma visão de cima a baixo e poderá mover o personagem em 8 direções. Atirar. Jogador poderá atirar. Mecânicas do mundo. Destruir objetos. Jogador poderá atirar em objetos na cena e destruí-los. Forja. Upar armas. Jogador poderá usar forja para upar armas. Criar armas. Jogador poderá usar forja para criar novas armas. História e jogabilidade, se aplicável. Informações de toda a narrativa do projeto. Sinopse. Resumo da história do jogo. História. Detalhada. Conte a história em detalhes. Personagens. História de cada personagem. Personagens. Ficha técnica de todos os personagens presentes no projeto. Player.
Nome: Mario. Tipo: Player. Mecânicas: correr, saltar, destruir inimigos ao pular em cima, crescer ao coletar cogumelo. Upgrades: vida extra ao pegar cogumelo. Inimigos: nome: Goomba. Tipo: inimigo. Mecânicas: andar de um lado para o outro, tirar vida do player ao encostar. Destruído com um toque na cabeça. Itens: ficha técnica de todos os itens presentes no jogo. Exemplo: nome: estrela. Benefícios: personagem ganha upgrade na velocidade e não leva dano por 10 segundos. GDD em a importância do Game Design Document ou proposta de jogo. Laboratório da UNB. High Concept, o jogo resumido em uma ou duas linhas. Imagine uma conversa de elevador em que a pessoa que está escutando não está muito interessada. Core Mechanic é a mecânica principal do jogo. Ela geralmente se repete várias vezes e é a ação mais usada pelo jogador. Um jogo pode ser mensurado pela qualidade de sua Core Mechanic. Features são coisas secundárias à Core Mechanic que ajudam o conceito final do jogo a ser transmitido. Escopo mostra o orçamento e o prazo. Público-alvo são as pessoas, sem ser você ou sua equipe, que irão jogar o seu jogo. Condições de vitória: quais ações que o jogador realiza para vencer dentro do jogo. Condições de perda: quais efeitos levam o jogo ou a fase a terminar. GDD em Jogos Digitais Educativos, Design Propositions para GDDE. Samara de Sena. O Game Design Document, ou GDD, é feito a partir da expansão do documento de proposta de jogo e documento de conceito. Sendo assim, é um documento mais longo, podendo chegar, dependendo do escopo do projeto, ao montante de 300 páginas. Ao contrário dos documentos citados anteriormente, o propósito desse documento não é vender a ideia do jogo, mas servir de referência para o processo de desenvolvimento. O foco desse documento é abrangente, abarca desde as informações básicas de apresentação do projeto até informações detalhadas sobre narrativa, estética, mecânica, tecnologia, personagens, mundo e interface. Esses aspectos devem ser explorados minuciosamente, de forma que seja fácil imaginar o jogo em funcionamento sem o uso de um computador. Devido ao seu nível de detalhamento e abrangência, deve ser mais formal que os anteriores, precedido por capa com título e sumário. Deve ser de fácil acesso e entendimento por membros da equipe com as mais diferentes atividades, de artistas a engenheiros, até responsáveis pelo marketing, portanto, a linguagem utilizada deve ser clara e objetiva. A edição de seu conteúdo deve ser permitida aos desenvolvedores para que as atualizações ocorram paulatinamente durante o desenvolvimento do artefato. Novak, 2008. Esse documento tem como objetivo a clara comunicação entre a equipe de design com as demais, sobretudo para que os engenheiros consigam planejar as atividades de criação de códigos e os artistas consigam criar os assets de arte. Para tanto, o GDD deve conter os itens supracitados nos documentos de conceito e documento de proposta de jogo, acrescidos do detalhamento dos aspectos mais técnicos de jogo, como os elencados por Novak, em 2008. Interface inclui uma discussão detalhada sobre cada elemento passivo e ativo da interface do jogo, como tempo, custo, viabilidade técnica e descrição de sua usabilidade. Habilidades e itens dos personagens. Incluir uma discussão detalhada sobre as habilidades dos avatares dos NPCs, Non-Player Characters, assim como a descrição de cada item com os quais os personagens interagem durante o jogo. Incluir arte conceitual e sinopse dos personagens. Você gostou desta recomendação? Inscreva-se em nosso canal e aperte o sininho das notificações para receber mais de nosso conteúdo. Narrado por Juan Carlos. Edição de áudio e vídeo por Juan Carlos. Todo o material recomendado aqui serve apenas para fins educacionais. Nosso objetivo é fornecer acesso aos materiais educativos e inclusivos de excelência que encontramos, o seu inclusive.
Se você detém os direitos autorais de qualquer vídeo ou artigo citado aqui, ou acha que eles não deveriam estar disponíveis em nosso canal, informe-nos e os removeremos imediatamente.